Oi, gente. O vídeo de hoje é para falar sobre os livros da série Passa Espelhos, sendo que esse aqui é o primeiro livro, Os Noivos do Inverno. Depois a gente tem o segundo livro, Desaparecidos em Luz da Lua, e o terceiro livro, A Memória de Babel. Esses são os 3 livros publicados no Brasil. Falta ainda um que só foi publicado, eu acho, na Europa. Acho que nos Estados Unidos vai ser publicado em setembro desse ano e eu espero que o do Brasil também. Enfim, eu estou destruída emocionalmente por causa desse livro, dessa série, na verdade. Essa série me matou, tá? Muito obrigada, autora Christelle Dabos, que é uma autora francesa, então se eu estiver pronunciando errado, sinto muito. Mas, enfim, eu, assim, amei. Só queria dizer isso, eu estou obcecada. Mas aí vamos pra a sinopse antes, vou falar um pouco do livro e depois eu vou dar 5 motivos pra você também ler. A sinopse é o seguinte. Nesse primeiro livro aqui, eu só vou dar a sinopse do primeiro livro, tá? O primeiro livro é basicamente a história da Ophélie, que eu também não sei se tô pronunciando certo, tá? Mas a Ophélie, ela é uma menina que ela deve ter o quê? Uns 18 anos? Por aí. E ela é uma menina muito tímida, muito desastrada e desleixada, assim, ela não se importa com a aparência, ela não tá nem aí. Mas ela tem poderes, ela consegue ler, assim, ela não é única, tá? Não é a única que tem poderes, mas ela tem poderes que permitem que ela leia os objetos que ela toca, né? E um que é mais raro, que é atravessar espelhos. Então ela pode viajar através dos espelhos. Assim, num primeiro momento, ela leva uma vida bem sem emoções, sabe? Uma coisa bem tranquila, até que ela é prometida para um cara, um herdeiro de um clã, que se chama Thorne. O cara se chama Thorne. E ele vive em outra arca. Eu vou explicar o que é uma arca, mas ele vive em outra arca. E é diferente, bem diferente da arca que ela vive. Porque a arca dele é um lugar muito, muito, muito perigoso, cheio de joguinhos políticos, cheio de falsidade e tal. Então ela tem que se adaptar a esse novo mundo. Enfim, esse é o plot do primeiro livro, tá? Mas vamos ao que interessa. 5 motivos pelos quais você deveria ler essa série. Então, o primeiro motivo seria o world building. Então, o jeito que a autora construiu esse mundo é simplesmente magnífico. Assim, em nenhum momento você se sente, pelo menos eu não me senti sobrecarregada de informações. Tipo assim, ela não pega uma parte e começa a jogar tudo que é necessário pra você saber, tipo, e também as informações que ela dá desse mundo, além de serem doses pequenas, não são inúteis. Tipo assim, você não sabe da moeda do negócio, entendeu? Não tem uma informação que seja irrelevante só pela vaidade do autor de criar um livro super cheio de detalhes, entendeu? Que na verdade não é tão importante assim pra história. Tudo eu achei bastante importante e relevante. Não sei se outras pessoas vão reclamar disso, mas eu achei que tudo, as partes lentas, tudo foi importante na história, assim. Então a autora, ela soube muito bem colocar essas explicações e camuflar essas informações para que não parecessem realmente um infodump, tipo, como se fosse um relatório daquele mundo, entendeu? Como se a gente estivesse lendo o mesmo livro de história. Realmente ficou, assim, bem natural, né? E, enfim, se teve algum infodump, eu não notei, passou despercebido mesmo. O world building, né, esse mundo, na verdade, que ela criou, ele é dividido em arcas. Então o que aconteceu foi, essas arcas são isso aqui, ó. São tipo cidades flutuantes, né, tipo uma rocha com cidades flutuantes, coisas assim. E, na verdade, essas rochas, elas eram a Terra. Então, o mundo era um só, como o nosso, e ele sofreu essa ruptura que criou essas arcas. Na história, essa ruptura é chamada de rasgo. Ninguém sabe, mas assim, ninguém sabe o que aconteceu. Esse é um mistério que a gente vai vendo dentro da história. Ninguém sabe como esse rasgo aconteceu. Só sabe que é assim e tem essas arcas.
E cada arca tem um espírito familiar, que seria, dentro da hierarquia, a pessoa mais importante, porque ele é imortal e tudo é pra ele. Todo mundo que mora na arca é descendente desse espírito familiar. Então, na arca da Ofélia é a Ártemis. E ela, todo mundo da família dela, todo mundo na arca é como se fosse família, entendeu? E mais tarde, na arca desse noivo da Ofélia, que é o Thorne, que é a arca do polo, o espírito de lá vai ser o Farouk. Esses espíritos todos são irmãos, só que eles foram divididos nessas arcas há muitos anos atrás, há milhões de milhares, sei lá, não é muito exato há quanto tempo ocorreu o rasgo, mas foi depois disso. Todo mundo na arca de Anima, né, que é o da Ofélia, é descendente da Ártemis, então eles recebem os poderes da Ártemis. E aí, por exemplo, em Anima as pessoas são animistas, que isso quer dizer que elas passam um pouco da alma delas para objetos, então eles se comportam às vezes como seres humanos. Tipo, na primeira folha, você já tem essa noção dos noivos do inverno. Dizem que casas antigas têm alma. Em Anima, a arca onde os objetos ganham vida, eles têm principalmente a tendência de desenvolver uma personalidade terrível. O prédio dos arquivos familiares, por exemplo, estava sempre de mau humor. Então, tudo tem vida em Anima, sabe? Já no polo, e assim, a Ofélia, ela tem esse dom também, mas ela é uma leitora também, ou seja, ela, como eu falei antes, ela bota a mão nas coisas e ela consegue ler o passado, ela meio que lembra de tudo. Tem um bebê chorando, se vocês escutarem. Enfim, ela encosta neles e ela lembra de tudo, de todas as pessoas. É como se cada pessoa que encostasse no objeto deixasse uma impressão. E aí ela consegue ler essas impressões, esses sentimentos que as pessoas estavam quando encostavam em tal objeto. Assim, o mundo que ela inventou é muito rico, com muito detalhe, e conforme você vai lendo, você vai descobrindo mais coisas junto com a personagem, porque ela só conhecia a arca dela, então ela vai conhecendo o mundo e ela começa a se perguntar coisas que ela nunca se perguntou, tipo, por que ninguém fala sobre o rasgo? Por que as coisas são como são, entendeu? Ela nunca teve que pensar nisso até o momento que ela precisa pensar nisso. Enfim, o primeiro livro, ele é muito introdutório, muito, tipo, às vezes os arcos nem se completam, sabe? Ele vai se completar no outro livro, mas ele é mais lento, você conhece melhor a Ofélia, mas nunca ele é pobre em world building. E ajuda muito a criar esse imaginário que a gente vai seguir nos outros livros. O segundo ponto é a Ofélia, que é a protagonista. Muita gente, pelas minhas pesquisas, eu vi que muita gente odeia ela. Por quê? Porque ela é bem distraída, né? Ela é bem tímida e ela sai de apática, né? Em várias partes, principalmente no primeiro livro. E tem uma coisa irritante sobre ela, que não é culpa da personagem, é culpa da autora, porque ela fica repetindo muito que ela é distraída, que ela, não sei o quê. Ela faz isso, na verdade, com um monte de personagem. Tipo assim, ela reforça sempre uma característica, o que pode ser um pouco pobre, né? Apesar das pessoas criticarem muito a Ofélia ser do jeito que ela é, assim, eu tô levando em consideração aqui os 3 livros. E a série, por enquanto, mostra um desenvolvimento muito legal da Ofélia, entendeu? Ela realmente, ela começa sendo uma menina muito apática, passiva, assim, dá pra entender pelo contexto dela, mas, obviamente, quando a gente lê fantasia, a gente quer uma protagonista forte, aventureira e tal, mas assim, ela se torna isso, ela desenvolve isso, entendeu? Ela no começo, a Ofélia, não tem muitos sentimentos fortes, mas depois ela simplesmente se entrega pra aventura e tal, então assim, você precisa continuar lendo pra entender melhor a Ofélia. O terceiro ponto é o casal, que é a Ofélia e o Thorne. No primeiro livro, como eu disse, ela é obrigada a desistir da família dela, não desistir, abandonar, né? Ela é obrigada a abandonar a família dela, abandonar a arca dela e, tipo assim, no primeiro livro eles falam assim, você nunca mais vai voltar aqui, pra sempre que você vai pro polo. Então,
Ela é obrigada a deixar toda a vida dela pra casar com um cara que ela nunca viu na vida. E ela nunca nem quis casar, essa que é a coisa. Ela não queria casar, ela só queria ficar fazendo o que ela fazia lá em Anima. E pra completar, o Tony é um personagem insuportável. Ele é misterioso, de um jeito ruim, calado. Misterioso que eu digo assim, ele não fala nada, não ajuda em nada, entendeu? Tipo assim, não chega e tem uma conversa. Não, ele guarda as coisas pra ele. Ele é calado, né? Bruto, grosso e tudo mais. E assim, eles super se odeiam no começo. Eles se odeiam. Porque ela é muito o contrário dele. Tipo assim, apesar dos dois serem calados, ela é distraída, não sei o quê. E ele é todo cuidadoso, calculista, não sei o quê. Acontece que eu amo um Enemies to Lovers. É o meu tipo de tropo favorito, né? Então eu li na esperança de que seria isso. No começo eles se odiassem, no final eles começassem a se amar. Não vou dar spoiler, tá? Mas eu, de qualquer forma, eu gosto muito do desenvolvimento do casal em si. É uma coisa assim que eu quis socar os dois em muitos momentos, sim. Mas, assim, eu sofri, morri por dentro, renasci, é uma coisa, é uma viagem. Então, é um ponto positivo aí se você gosta desse mistério do casal aí, entendeu? O quarto ponto é a política, eu diria política e religião, né? O livro, ele tem muitas discussões políticas e religiosas, assim, de crença, né? Então, no terceiro livro, existe, principalmente no terceiro, tem uma discussão bem legal sobre censura. Tem também a discussão, acho que recorrente, é sobre a manipulação das crenças. Você acreditar numa coisa por lavagem cerebral, porque você nunca parou para pensar sobre aquela coisa. Só você, as coisas foram impostas e você aceitou do jeito que te colocaram, né? Nunca pensou porque as coisas são do jeito que são. O primeiro e o segundo livro também são bastante políticos, tem muito jogo de interesse, de trairagem, ainda mais o segundo, que se passa mais dentro da corte da Arca do Polo. Você nunca, assim, o segundo livro principalmente, você não sabe em quem... Aliás, mentira, nos dois primeiros livros você não sabe em quem confiar, e no terceiro também, mas os dois primeiros, como são mais políticos, você tem mais essa sensação de que você não entende muito bem a motivação das pessoas, né? Fora do plot twist. Você realmente não entende o que move certos personagens. O quinto ponto seria o mistério. Eu sou uma grande fã de mistérios, entende? Então, o que acontece o rasgo em si, ele é um ponto principal aí da série, e ele é um mistério. Até o terceiro livro, assim, você vai descobrindo pouco a pouco, vai desvendando os mistérios junto com a personagem. E é incrível. É incrível. Eu tô só esperando o quarto livro, esperando que não seja uma decepção total para o desfecho, né? Mas, assim, se for pra levar em conta os 3 livros, eu acho incrível o jeito que ela resolve os mistérios, sabe? Que ela vai apresentando. Então, enfim, ninguém sabe por que as arcas existem, como foi o rasgo, ninguém sabe da onde vêm os espíritos familiares, ou porque eles têm uma memória tão ruim, porque eles têm uma memória péssima, todos eles, que é apresentado pra gente. Então, não entendem muito bem da onde isso veio. Cada um deles também tem um livro com L maiúsculo, que é o livro do Farouk, o livro de Ártemis. E, por exemplo, o Farouk, ele quer uma leitora competente para ler o livro dele, porque ele se esqueceu de algo muito importante e ele sabe que ele precisa lembrar. Para isso, ele precisa de leitores como a Ofélia, né? E sempre tem alguém trabalhando nisso, sempre tem um leitor trabalhando nisso, e nunca ninguém conseguiu satisfazer o Farouk, né? No segundo livro também tem um mistério em particular, que é o desaparecimento, por isso que o nome é Desaparecidos em Luz da Lua, que é sobre... a maior parte do plot é sobre pessoas da corte desaparecendo. Esse mistério, pelo menos, começa e acaba nesse livro, não é que nem o primeiro livro. Como série, como eu disse, o mistério maior é sobre o rasgo, sobre os espíritos e tal, mas existem os mistérios menores que, assim, te impulsionam pra querer ler. Terminei isso aqui bem rápido. O primeiro livro foi o que eu mais demorei. O segundo e o terceiro eu terminei basicamente em 2 dias. Os dois, entendeu? O primeiro livro foi mais lento, porque ele realmente é mais lento, entendeu? O último livro, né, o quarto livro, que em tradução livre seria A Tempestade de Ecos,
Deve sair pela Morro Branco também. Morro Branco, por favor. Isso é um apelo. Por favor. Não demore. Entendeu? Mas não tem nenhuma data anunciada ainda, infelizmente. Mas vou aguardar ansiosamente pelo desfecho dessa jornada. Eu amei muito. Eu acho que vale a pena. Mais uma vez, não é uma obra sem defeitos. É impossível que uma obra seja sem defeitos, na minha opinião. Mas assim, eu acho que se tornou a minha... Eu não quero falar que se tornou a minha favorita, porque eu tenho medo do quarto livro ser um lixo. Que existe essa possibilidade, sempre existe. Mas assim, eu amei, sabe? Eu acho o world building realmente é o ponto, assim, mais forte pra mim. Mas eu amei tudo. Eu simplesmente leio esse livro, é incrível, maravilhoso, tá? Por favor, leiam Morro Branco, traga pra gente, pelo amor de Deus. É isso. Grande abraço, beijinhos, vamos lá. Tchau.